E aí galera, aqui é o Douglas Gonçalves do Jesuscop e nós vamos começar uma nova série de vídeo que é o Jesuscop Devocional. Queria compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado no meu coração. E eu estava lendo Lucas capítulo 8, versículo 22 e diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência da água. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Estava lendo esse texto e Deus começou a ministrar ao meu coração sobre tempestades, Sobre tempestades. Interessante que Jesus foi quem teve a ideia de atravessar. Ele disse para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago. E mesmo eles obedecendo de prontidão, eles nem titubearam, mesmo eles obedecendo, uma tempestade se armou no meio do caminho. Ou seja, mesmo em meio à obediência, alguns obstáculos vão se colocar entre você e o que Deus está mandando você fazer. Eles estavam ali com Jesus, indo na direção que Jesus mandou, e algo começou a impedi-los de chegar no destino que Deus havia dado para eles. Uma tempestade se armou. Eles ficam desesperados, sem saber o que fazer, ainda eram muito inexperientes nessa caminhada de estabelecer o reino de Deus. E aí eles acordam Jesus e falam: mestre, a gente vai morrer aqui. Eles ainda tinham medo da morte, eles ainda não tinham aquela coragem que depois eles adquiriram. E aí Jesus se levanta, vai até a beira do barco e fala: olha, vento, para, mar, aquieta-te. E de repente o vento e o mar obedecem a Jesus. A tempestade ouve a voz de Jesus e, como uma criança que obedece o pai, ela simplesmente para e para de impedir o caminho deles. E aí Jesus vira para eles e fala: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Qual era a fé que faltava nos discípulos? Porque os discípulos criam que Deus existia? É claro. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus? É claro, eles foram clamar para Jesus em relação à tempestade. Mas qual era a fé que faltava? Faltava ousadia para os discípulos. E é interessante que eu aprendo nesse texto que quando Deus nos manda fazer alguma coisa e algo se levanta para impedir, nós temos autoridade para repreender esse obstáculo. Você tem autoridade para repreender esse obstáculo. Por quê? Porque você está sob a palavra de Deus. Ele te mandou fazer isso. Então, Ele vai garantir que você chegue até o seu destino. Um exemplo: Deus nos manda perdoar. Ele nos manda, é uma ordem dele constante nas Escrituras: perdoem. Então, no momento que você decide obedecer, se levanta para perdoar. Se algo se levantar contra, se tiver um obstáculo entre você e o destino que você tem que chegar, que é o perdão, você pode repreender em nome de Jesus esse obstáculo. De repente está vindo um pensamento na sua cabeça: não perdoa, ele não merece. Repreenda esse pensamento. Porque esse tipo de obstáculo, esse tipo de tempestade é repreensível. E no nome de Jesus você pode repreender e esse obstáculo vai ter que te obedecer. É diferente de um outro tipo de tempestade. Porque existem dois tipos de tempestade. O outro tipo é o que nós vemos lá em Jonas. Porque Jonas também teve uma ordem de Deus. Só que, diferente dos discípulos, Jonas não obedeceu. E Jonas estava indo em outra direção e, de repente, nesse outro caminho arma uma tempestade. E aí já não era para impedi-lo de chegar no destino porque ele estava obedecendo a Deus. Era uma tempestade formada por causa da desobediência. E aí o proceder em relação a essa tempestade é diferente. Quando você perceber que a tempestade na sua vida é causada por causa da desobediência do teu coração,
pula fora desse barco na hora. Quando você perceber que não é algo impedindo a sua obediência a Deus, pula fora desse barco. Jesus pregava arrependa-se, que quer dizer metanoia, ou seja, meia volta. Entendeu? Vira, faz um U e vai em outra direção. Jonas pula daquele barco, porque aquele barco não estava indo na direção certa. Que tempestade você está passando na sua vida e o que está causando ela? A obediência ao Senhor ou a sua desobediência? Porque se for a obediência, simplesmente repreenda. Agora, se for a sua desobediência, pula desse barco. Foi uma honra estar com vocês aqui. Espero que esse texto bíblico tenha abençoado a vida de vocês. E entra no nosso site, jesuscop.com, nos segue lá no Instagram, no Twitter, curte a nossa página Jesuscop, tem sempre conteúdo novo todos os dias para abençoar a sua vida. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.